Eu sou Luiz Salim Emedi, nasci numa pequena cidade chamada Herculândia, que é no interior de São Paulo. É uma cidade tão pequena que é necessário dizer que ela fica entre Marília e Tupã. Os meus pais, João Moreira Emedi, Mafalda Monerato Emedi. O meu nome, Luiz Salim, ele vem dos meus avós. Luiz é do meu avô materno, um italiano, e Salim do meu avô paterno, que veio do Líbano. E como qualquer imigrante, eles vêm por um mundo novo. E é necessário a gente fazer uma reflexão, né, da vida de todos os imigrantes, que eu penso que é muito semelhante. Vieram para cá num desafio enorme. O meu avô Salim, com 12 anos, sem alguns amigos, né, chamados patrícios, que vieram juntos, e ele foi de São Paulo até Bragança Paulista, sem conhecer, sem falar uma palavra, e foi da estação, né, de Bragança Paulista, na velha Bragantina, sem falar nada, e se dirigiu a algumas pessoas, e aí o pessoal disse, eu acho que deve ser dos turcos, porque todo árabe que chegava no Brasil tinha um passaporte turco e assim eram conhecidos. Então, para vocês entenderem, né, como que cada um é uma história muito semelhante a essa. O meu avô italiano também é uma história semelhante de chegar aqui, de trabalhar na lavoura, então sempre uma vida muito rude, muito de força de vontade, mas o que eu aprendi, né, e a minha família, são os princípios éticos, os princípios morais que até hoje a gente carrega. Nesse nosso tempo, agora 2016, o que falta realmente é esse compromisso ético, esse compromisso moral, esse compromisso de honestidade, que nós aprendemos e que isso é o pilar de todo o desenvolvimento do país, né? E a célula é a família. Então, cada um de vocês entende muito bem isso. Então, eu cresci numa pequena cidade que, na época, em 1949, nasci das mãos de uma parteira, e como filho primogênito, né, a minha mãe deve ter sofrido bastante, né, porque sempre o primeiro filho tem maiores dificuldades no nascimento. Nessa pequena cidade existia uma escola, uma praça, uma igreja e um campo de futebol. Então, nessa praça, onde você encontrava os amigos, encontravam as famílias que passeavam, se conversavam. Hoje é que a gente pode considerar, né, não se encontra mais, não se fala mais. Os nossos filhos, os nossos netos, né, a comunicação é via eletrônica, as pessoas não trocam mais as conversas, as pessoas não têm mais essa liberdade, né? Essa aproximação, esse toque, esse afeto. Então, na praça e na igreja, todo o tempo você aprende os princípios religiosos, os princípios morais, os princípios de uma retidão na vida. E na escola, eu tive o privilégio, né, de poder estudar e começar ali na minha infância no grupo escolar de Herculândia. Ainda outro dia voltei para lá, eu que imaginava que era o maior grupo escolar do mundo, quando eu voltei eu percebi apenas 3 salas de um lado
e mais 2 do outro lado. Aquele pátio onde a gente corria, eu também considerava o maior pátio do mundo, né? Porque eu não conhecia nenhum outro. E isso, fui até lá, visitei, entrei numa sala de aula, né? Matando as saudades daquele tempo. E ainda se mantinha muito parecida, com alguma tecnologia que a gente percebe que era até mal utilizada, por agora conhecer, né, esse desenvolvimento. Então, nessa escola, eu comecei os primeiros passos. E também, então, na praça, e a nossa diversão era o campo de futebol. E ali que eu comecei a gostar muito, né, de futebol. Me lembro ainda perfeitamente, em 1958, eu tinha 9 anos, né, e consegui ouvir pelo rádio às 11, 11h30 da manhã, né, no horário do Brasil, quando o Brasil foi campeão mundial de futebol na Suécia em 1958. Lembro ainda da transmissão, né, da emoção daquele locutor dizendo que o Brasil foi campeão. São imagens, né, que o rádio passava para a gente e que fica uma coisa marcada e inesquecível. Então, na cidade, né, como eu disse, uma igreja, uma escola, um campo e uma praça. Esse era o nosso mundo que a gente vivia. E eu aprendi a participar. A cidade era uma grande família. A cidade, você conhecia todas as pessoas. E você sofria com o sofrimento de algum vizinho, com o sofrimento de um companheiro, e também se alegrava, né? Tanto as alegrias e as tristezas eram compartilhadas como uma grande família. As dificuldades também eram muito semelhantes. Uma cidade muito pequena que vivia só da agricultura. E eu me lembro também que eu fui contínuo do Banco Agrícola de Herculândia, de Sociedade de Responsabilidade Limitada. Foi Banco Agrícola de Herculândia, Responsabilidade Sociedade Limitada. Foi a palavra que eu conseguia escrever na velha máquina de escrever mais rapidamente. Todos os outros eu não conseguia, mas isso, como eu repetia muito, eu conseguia datilografar com muita rapidez. Me lembro de trabalhar nesse banco, né, limpando as letras com caol, veja, para deixar essas letras muito mais brilhantes, né? Eu cuidava do jardim na frente do banco, e também era responsável por queimar os documentos no final do dia para nenhuma possibilidade de sigilo ser quebrado. Então, todos aqueles documentos deveriam ser queimados. Uma coisa que me lembra muito do banco era que as pessoas, né, que o saldo ficava negativo, colocava naquela ficha, né, que não tinha nenhuma tecnologia, era tudo manual, né, o que você somava, tinha uma máquina de somar, né, e as máquinas de escrever. E ali ficava um indicativo, né, vermelho que demonstrava que aquela conta estava negativa. E para a sociedade, né, era um comentário que era um constrangimento se a conta ficasse negativa. Isso era uma situação muito interessante. E eu também, né, ganhei uma bicicleta, né, tinha uma do banco, e a gente ia entregar nas casas as correspondências do banco. Me lembro, né, que o meu pai, na verdade o meu avô, tinha uma casa, né, de secos e molhados, né, o chamado
Armazém Amado, porque o meu avô, ao invés de... tinha família que se chamava Amado, e ele chegou depois, né, da família Amado, e ele ficou como Salomão Amado, mas na verdade ele era Salim Amado, Salim Emede. E aí ele tinha essa casa, esse armazém de secos e molhados, e eu, menino, trabalhava ali, né, vendia. E uma coisa muito significativa, né? O meu avô ali trabalhando, e eu comecei a ver que ele dava desconto para as pessoas que tinham mais posses, né? Que tinham uma representatividade assim na cidade melhor, né? Vamos dizer, o prefeito, o delegado, o professor. Então ele dava um desconto lá. E tinha algumas pessoas, né, muito humildes que não ganhavam desconto. E eu perguntei para o meu avô, falei, mas vô, por que esse daqui não pode receber o desconto que o senhor deu lá para o delegado? E aí ele me disse, olha meu filho, você um dia vai entender. E hoje eu estou entendendo o porquê, né, desses descontos. O que a gente precisa, eu aprendi desde pequeno, que é fundamental essa solidariedade, que é indispensável você olhar para as pessoas com mais dificuldades. Então, desde criança, esse sentimento tem me perseguido, e agora a minha principal atividade é essa. Eu sou médico que trabalha com pessoas simples, né? Sou um médico, não um bom médico, mas um médico bom, que acolhe as pessoas, que cuida das pessoas, que alivia o sofrimento. Então, isso começou comigo lá, né, no armazém, vendendo. E todo sábado as fazendas, né, diferentes fazendas vinham para fazer a compra do mês. E eu sempre ajudava, então cortava lá o fumo de corda, vendia sardinha, vendia panela, vendia arroz, feijão, urinol, a gente vendia, me lembro que ficava sempre no último piso da prateleira. E era uma festa, era uma alegria. Então essa convivência, essa alegria mesmo, né, das dificuldades que aquele povo enfrentava, era uma alegria você poder vender, você ter essa amizade, né, com aquelas pessoas muito simples. Então quando você cresce nesse meio, você se torna do meio. Então também trabalhei, né, no banco, no armazém, e aí concluí o curso primário. Mas na minha cidade só existia o curso primário, não tinha o ginásio, na época ginásio, agora deve ser colegial. E aí eu tive que mudar para Tupã, onde moravam meus avós, né? E mudei para lá, então, na primeira série, né, eu devia ter 11 ou 12 anos. E eu me lembro até hoje, nesse horário que nós estamos aqui, em torno de 18 horas, é um horário que me dá uma certa depressão, porque o dia vai sumindo, a noite vem chegando, e isso me lembra ainda, né, quando eu morava com meus avós, e com uma saudade de voltar para casa, apesar que eram 18 quilômetros só de distância, mas não era tão fácil de você ir, porque era estrada de terra, se chovia, você tinha dificuldade de chegar. E aí, sempre era uma dificuldade, né? Uma saudade, e ainda hoje eu sinto um pouco, nesse momento assim de crepúsculo, uma certa depressão. Daí eu estudei a primeira série, né, do ginásio, a segunda série no Colégio Salesianos. Até hoje me lembro muito bem do padre Pedro Comete, que toda semana a gente tinha que fazer uma redação, né, e nós éramos 3 alunos da sala de Herculândia. E ele
né, o meu amigo, um dos meus principais amigos, o Francisco Eduardo, chamado Chico ou Eduardo, era filho do prefeito. E aí o padre Pedro chamava o Chico de presidente, eu era o primeiro-ministro e o Newton Mota, um outro colega, era o secretário de Estado. Então era assim que ele nos tratava, né? Uma saudade incrível que eu vim saber que acabou falecendo, mas nos fez aprender a fazer redação. Ali a gente também começou a poder, né, ter um conhecimento, se comunicar melhor. Ele sempre dizia que vocês têm que caprichar, é escrevendo que você consegue se comunicar melhor, que vai ter um melhor raciocínio. Então eu me lembro que toda sexta-feira a gente tinha que ler a redação que a gente fazia. Anos depois, né, o vestibular passou a ter uma necessidade da redação, que passou a ser um tormento aí para os estudantes. Daí fiz primeiro e segundo ano do ginásio, mas no terceiro eu voltei para Herculândia. E aí a gente viajava num ônibus, que era um ônibus velho, e a gente chamava o apelido carinhoso, que era o Latão. Então saímos às 6h15 da manhã de Herculândia, viajávamos esses 18 quilômetros para Tupã. E ali a gente tinha, né, ficava lá no colégio e meio-dia e meio voltava para Herculândia. Então daí completei o ginásio, né, e ainda na minha formatura do ginásio, a minha atual mulher, né, e na época namorada, ela para fazer 13 anos, eu com 15, ela foi na minha formatura, né, do ginásio. E até hoje nós estamos juntos, né? Então isso foi... nós começamos a namorar em 1964, então eu digo que nós somos da Revolução, estamos aí muito comprometidos. Em seguida, eu passei do ginásio, né, para fazer o chamado científico. E aí, no Colégio Salesiano de Tupã, não tinha, né, chamava Colégio Dom Bosco de Tupã, que a instituição religiosa que cuidava eram os salesianos. Daí eu saí do Colégio Dom Bosco para o Colégio Instituto Índia Vanuíri de Tupã, que era o científico. E para vocês imaginarem, né, de uma turma do Dom Bosco, que nós fomos para o Instituto Índia Vanuíri, que era o colégio estadual da cidade, acho que de 20 ou 25 alunos, eu e mais um outro aluno que conseguimos passar do primeiro científico para o segundo científico. Os demais ficaram reprovados. Eu estou contando isso só para vocês perceberem a importância e a qualidade que era as escolas estaduais, as escolas públicas. Porque quem vinha de um colégio privado tinha mais dificuldades pela qualidade do ensino público naquela época do que agora. Veja que inversão que aconteceu, né? Então, as escolas públicas estão aí com dificuldades muito fortes e as escolas privadas, né, que conseguem, né, eu falo assim, numa média geral, a melhor qualidade de ensino. E aí, né, no científico eu passei daí do primeiro para o segundo científico, daí do segundo para o terceiro. E aqui cabe uma coisa muito interessante. Eu sempre tive muita dificuldade em matemática, em física, e aí ainda a gente continuava viajando com latão, né, de Herculândia para Tupã. E como eu tinha dificuldade em matemática, quem me ajudou muito foi um colega meu chamado Takao Fukushiro, que era muito
craque, né, em matemática. E toda tarde, né, depois do almoço, eu batia lá na casa dele. Então a mãe dele sempre brincava que eu dizia: Takao, Takao, e daí entrava lá para a gente estudar. E ele sempre me ajudou nas lições, né, de matemática, de física, de química, e a gente estudava junto. Infelizmente o Takao também, eu médico aqui em Curitiba, ele teve um tumor de fígado e veio para cá, e ajudei aqui a orientá-lo para procurar alguns médicos, mas ele teve, né, do tumor hepático várias metástases, né, e ele acabou falecendo, retornando para São Paulo. Mas uma tristeza muito grande. Fica aqui o meu agradecimento, a minha gratidão, que ele ajudou muito, né, nos ensinamentos ali de matemática, de química e de física. E o irmão do Takao, que chamava Isao, ele fazia agronomia em Piracicaba, na escola Luiz de Queiroz. E eu fiquei entusiasmado em fazer agronomia por conta que a minha professora de biologia, chamada Visma, ela foi uma professora que veio para Tupã, ela se formou, ela é uma bióloga, acho que em Rio Claro, e nos levou a visitar a faculdade de Rio Claro e também a faculdade de Piracicaba, que é a escola Luiz de Queiroz. E aquilo marcou, né, o conhecimento, o contato com uma faculdade, o contato com a universidade. Porque na época, né, isso já em 66, 65, não, 65, desculpa, 65, né, na minha cidade, né, que era muito pequena, não tinha assim universitários, era muito pouco. Então a gente podia contar que era o Isao, era o Luiz Carlos, eram um ou outro, e eles eram destaques na cidade, né? Eu admirava, né, o Isao, o Luiz Carlos e outros lá, por conta que eles eram universitários, eles estavam na faculdade. Aquilo para mim era muito atraente, era uma coisa que me chamava atenção, né? E aí, como aquilo era atraente, eu conversava muito com ele. E aí, né, quando eu disse para o meu pai que ele agricultor, né, eu queria fazer agronomia. Ele disse que não era, que eu estava sendo influenciado, que eu não devia fazer agronomia, que eu devia fazer medicina. Falei: pai, mas por que isso? Não, que sempre foi um sonho do teu avô, né, sempre é um sonho da família, porque existia na época, não sei se ainda, acho que não mais, uma cultura de ter um doutor na família. E na época o doutor era ou médico ou advogado, né? Então, aí o que acabou acontecendo? Ele falou: não, você vai para São Paulo para fazer cursinho, mas o cursinho para medicina. Eu disse: tá bom, eu vou. Não tinha assim uma coisa que eu iria fazer medicina, que eu a vida inteira sonhei, né? Eu tinha lá as dificuldades, as curiosidades da infância, de querer saber como era o corpo humano, de querer entender, de saber como é que era aquilo lá. Tinha vontade de olhar por dentro, mas também com um pouco de medo, né? Então isso foi uma coisa que... Aí eu fui para São Paulo para fazer cursinho. Eu acho que vale a pena aqui também contar que a minha cidade, a minha família eram agricultores, e aí conseguiram, e era o armazém lá de secos e molhados, e aí eles conseguiram uma olaria de fazer tijolos. Conseguiam fazer tijolos porque era uma coisa muito rudimentar também,
né? E eles eram muitas famílias que, né, para produzir aqueles tijolos. Então era um barro, né? Daquele barro punha lá por um período para ficar no sol, ele era úmido e você punha numa forma e cortava aquilo. E eu ajudava aquelas pessoas a dizer quantos tijolos eles produziram, quantos que eles... Tinha lá um nome, agora não me lembro, mas chamava gambeta. Gambeta é pegar a forma, né, bater e tirar o tijolo. Jogava um pouquinho de areia para não grudar, como as famílias, as mães fazem aí, jogam a farinha para não grudar, né, na travessa. E aí eu ajudava a anotar para pagar aquele pessoal que recebia por semana. Então eu também consegui a minha formação com o barro, com a venda do barro. E outro dia ainda eu tinha a alegria de poder identificar um tijolo, né, que era IE, que era Olaria Irmãos Emedi, né? E a gente vendia, eu ajudava a empilhar os tijolos, a entregar os tijolos. Muitas casas de Marília, muitos prédios em Marília foram construídos com os tijolos lá de Herculândia. Então, é uma coisa que é muito marcante, né? Você saber que eu consegui me formar, consegui ter toda essa formação por conta do barro. É uma relação que a gente faz com a vida, né? Você veio do barro e por barro voltarás. Eu, né, ainda vou lá na cidade, né? Tem lá meus tios, né? E aí posso ainda visitar. Uma pena que aquele que a gente chamava de barreiro, onde você retirava o barro, já não existe mais, apenas uma represa naquele local. Então, eu estava dizendo que eu acabei... tem uma história interessante, que o meu avô também adquiriu um alambique de pinga, né? Ele comprou porque o filho do antigo dono desse alambique, que vendeu, ele foi morto por explodiu uma caldeira, né, com água, e ele teve uma queimadura de 90% do corpo e acabou falecendo. E aí o pai ficou muito desgostoso e vendeu para o meu avô um alambique de pinga. E aí eu também trabalhei nesse alambique. A gente... era uma disputa, porque muitos homens queriam engarrafar, porque você colocava, eram 6 garrafas assim, para pôr a pinga. E às vezes aquilo com cisco, alguma coisa, entupia. E você tinha que puxar ali, né, com a boca, para poder desentupir. Então as pessoas, né, aqueles homens, gostavam de trabalhar lá porque sempre bebiam alguma coisa e sempre era uma disputa, né, para fazer o engarrafamento da pinga. E eu lavava as garrafas, né, e aprendi, era um motorzinho assim que tinha na ponta um pedaço de borracha, então você enfiava naquilo ali e você lavava rapidamente, né? E era um tonel assim de 40 mil litros. Eu me lembro que era um orgulho. Meu avô, meu pai diziam: olha, a pinga fica aqui nesse tonel de gabriúva, que dá uma coloração, a pinga dá uma coloração, um sabor melhor, como dizem aí, os 12 anos do whisky. Lá não dava tempo de ficar tanto tempo armazenado. Mas também é uma história interessante que, então essa pinga era puxada para ficar no tonel, né, e armazenada ali, esses 40 mil litros lá. E uma noite, um funcionário, a bomba estava lá dando um problema, e ele, para ver se estava puxando a pinga, acendeu um fósforo lá e bum, começou a pegar fogo na superfície, não explodiu, né? E aí foi
teve que abrir, era uma polegada assim, toda aquela pinga saindo, né? E ela foi para um córrego, para uma represa. E todo mundo na cidade foi ajudar, como eu falei para vocês, era uma família, uma grande família. E aí todo mundo ajudando e todo mundo brincando, que era um desperdício perder toda aquela pinga. Aquilo foi tudo para uma represa lá. E aí a gente brincava que até os peixes ficaram embriagados, porque alguém ia pescar lá e eles diziam, não vou pegar nessa isca, isso é brincadeira. Então, e eu me lembro até hoje, né, porque eu pegava a bicicleta e ia fazer os pedidos da pinga, né, quanto que a gente tinha que entregar. Então pegava a bicicleta e ia. Cidade pequena tem bar em cada esquina, é o que mais tem. Então eu parava em todos aqueles bares, né? E fazia o pedido, né, da aguardente, e depois disso ia entregar na próxima semana. Então, sempre esse tipo de trabalho aí. Eu brinco que Salim não pode ver balcão. Até hoje, se eu ver um balcão, eu já quero vender. Então, você veja que eu falo de alguma coisa aqui e tal, mas, na verdade, eu aí fui para São Paulo, né, para poder fazer o cursinho. Fiz o cursinho meio ano, de 67 a 68. Aí nesse ano eu não consegui entrar na universidade. Aí em 69 eu passei aqui na Faculdade de Ciências Médicas, que hoje é a PUC, né? Isso em 1969. Então, isso é interessante. Olha, eu sempre, uma coisa que eu aprendo, e eu vou deixar isso para vocês, são certas coisas que acontecem que mudam o destino da gente. Olha aqui, eu vou voltar de novo. Quando eu estava dizendo que eu fui para o científico, né, no Índia Vanuiri, eu fiquei para a segunda época, naquele tempo existia a segunda época, em matemática. E o professor Tiago era um professor muito rigoroso, um excelente professor. E eu fiquei para a segunda época. Fiz o exame, né, eu precisava tirar 5, e eu tirei 4,5. E aí falei, bom, reprovei, né? Cheguei em casa, falei para o meu pai, eu reprovei, pai, não deu. E aquilo era uma coisa natural para mim, porque todo mundo reprovava. Eu fiquei para a segunda época, veja. E os outros reprovaram direto. E aí eu não sabia, o meu pai depois me contou, falei, pai, daí eu reprovei e tal. No outro dia ele me disse, não, você passou. Eu falei, como, pai? O professor me falou que eu não tinha conseguido a nota, eu tirei 4,5, eu precisava 5. Daí ele me contou, muito constrangido, que foi lá e conversou com o professor Tiago, dizendo de todas as dificuldades que eu estudei, que eu me dedicava, que era uma vida difícil, que viajava todo dia, que eu tinha força de vontade. E aí fez tantos elogios para o professor, que o professor até falou, então tá bom, seu Remédio, eu vou passar esse menino aí, o senhor está me dizendo isso, eu acho que é uma oportunidade. Então aquilo, veja, se o professor Tiago não tivesse feito isso, se o meu pai não tivesse ido lá, mudava minha totalmente, porque eu ia ter que fazer de novo o primeiro ano, os meus amigos não iam ser os mesmos que eu adquiri, eu não estaria indo para São Paulo, uma série de coisas. Então esse é um fato que é muito importante, que a gente tem que verificar, acreditar naquilo que as pessoas estão fazendo, dar oportunidades, né? Porque se a gente tiver esse rigor, né, que é um pinheiro, que você não consegue fazer assim, você também está correto, mas de certa forma você também está reduzindo oportunidades para algumas pessoas. E um fato semelhante que também mudou a minha vida, eu precisava
Na época a gente fazia o exame em São Paulo, né, nas faculdades de São Paulo, que chamava C100, eram os vestibulares unificados, né? E aí a gente podia prestar aqui no Paraná. E só que eu não podia vir aqui para fazer a minha inscrição no vestibular, né? Não tinha internet naquela época. E eu precisava dar uma procuração que tinha que ser assinada, que tinha que ter assinatura, não, como fala aqui no cartório, que você tem que reconhecer a firma no cartório. E eu me lembro, em São Paulo, fui chegando, né, no cartório, e o dono lá do cartório, o funcionário do cartório, já tinha fechado, mas ele estava fechando a porta. E eu disse a ele, olha, o senhor tem que me ajudar, se o senhor não abrir, eu vou perder a oportunidade de fazer a minha inscrição no vestibular. Ele falou, não, agora vai fechar, por que vocês deixam tudo para a última hora? Eu falei, o senhor tem razão, mas... E expliquei lá para o homem, no fim ele abriu o cartório, abriu aquela porta, foi lá, reconheceu a firma, né? A minha procuração, e aí eu entreguei para um amigo que fez aqui a minha inscrição. E eu fiz a inscrição e acabei passando aqui em Curitiba. Agora, veja, eu nem sei, eu tenho, cada dia eu faço uma gratidão para essas pessoas anônimas. Muitos anônimos nos ajudaram. Quantas pessoas assim que a gente nem sabe que conseguiram te encaminhar na vida. Essa decisão desse senhor que abriu essa porta, que voltou para dentro do cartório e reconheceu a firma, mudou a minha vida. Porque eu não ia fazer a inscrição, então eu não estaria hoje aqui dando esse tipo de depoimento. Então, é isso que vai marcando e a gente tem que ter esse tipo de gratidão. Então, vim para cá, para Curitiba, né? Eu passei, né, aqui no vestibular, porque na época a prova era da Federal e das Ciências Médicas. Então teve um grupo, eu só me inscrevi nas Ciências Médicas, né, que hoje é a PUC. E aí teve um grupo que preferiu ficar na Federal e aí abriu mais vagas que eu consegui, então, entrar na Faculdade de Ciências Médicas, que é ali na Praça, né? Ali na Praça Rui Barbosa, onde é o Metropolitan, né? Então, a Santa Casa de um lado, a gente atravessava a praça, e a faculdade era bem ali do lado do Colégio São José, onde é o Metropolitan hoje. E eu estudei ali, né? Então, fiz, né, toda a faculdade, né, de 1969 até 1974. Então eu me formei em 1974. Né? Então, como eu disse para vocês, né, eu comecei então a namorar, né, a Rosa, minha atual esposa, né, a primeira e a única namorada, aqui lá em Herculândia. A gente sempre se encontrava durante as férias. E a gente namorou 12 anos, né? E então eu daí entrei aqui na faculdade, um tempo maravilhoso, né? O melhor tempo da vida da gente, porque você tem uma série de amigos, você convive, né, com as pessoas muito próximas, né? Morávamos aqui em repúblicas, né? Até hoje eu tenho os amigos que nós moramos juntos, né, na República. A gente é mais do que irmão, né? Então é uma saudade incrível daquele período, das festas, das alegrias, de todo um convívio, né, muito legal, muito emocionante, muito colaborativo, né, entre todos os amigos. Então, me lembro hoje também que aos domingos, né, nós comíamos ali na faculdade mesmo.
que era o refeitório da faculdade. Então, o almoço e o jantar era ali era na faculdade. Só que não existia o jantar no domingo à noite, né? Então, o que a gente fazia? Eu me lembro ali, hoje, Dr. Pedrosa tinha ali a padaria Nicos. E o seu Nicos, a gente passava ali, comprava um pão, um tabletinho daquela margarina e um pedaço de mortadela, e era o jantar, né, do domingo à noite. Tem uma história interessante que é quando eu passei no vestibular, e fui morar com um pessoal que já estava no terceiro, outro no quarto, outro no sexto ano. E eles me deram um trote que eu achei muito legal, foi muito inteligente o trote, né? Eu, num domingo de manhã, eles deram um jeito, eu entrei lá no quarto, né, da República, e aí eu escutei no rádio que ia ter um coquetel para os calouros da Faculdade de Ciências Médicas. E que o coquetel era lá no Clube Curitibano, às 20 horas. E aí eu escutei aquilo, falei, puxa, que legal, né? E eles, como já estavam na faculdade, começaram a dizer, pô, no meu tempo não teve isso e não teve nada, nenhuma homenagem, né? Enquanto a gente falava isso, eu escutei lá na rádio, né? Na época tinha uma propaganda que dizia, vai, assim, para viajar a São Paulo, vai e venha pela Penha, né? E tinha uma outra que na época, olha, está declarada a guerra da China contra a Rússia, e um monte de propagandas assim no rádio, e a gente ouvindo aquilo ali. E eles, né, me chamavam de calouro, calouro, você tem que avisar os teus amigos para ir lá, né? Chegou no almoço de domingo na faculdade, falei, hoje tem um coquetel lá no Clube Curitibano e tal, sabe? Aí, eu e mais uns 10 fomos lá no Clube Curitibano. Chegamos lá, um clube imponente, assim, né, para nós, uns caipira do interior ali. Aí chegamos lá, eu falei, olha, aqui que tá tendo um coquetel dos calouros aí das ciências médicas, a gente dizia da medicina, e a gente usava, né, tudo careca, usava uma boina branca, assim, com um distintivo da faculdade. Aí o porteiro falou, não, tá tendo um coquetel aqui, mas não é nada da medicina, é um aniversário aí, né, Curitiba, aquela nomes assim, de famílias tradicionais, eu não me lembro o nome, mas ele falou, não, é aniversário de uma menina. Daí eu vi, falei, entrei numa fria danada aqui. E aí aí eu já comecei a argumentar, mas não dá para entrar e tal, nós somos aqui, estudante de medicina, não sei o que, aquelas conversas. E ele não deixou. Aí eu peguei e fomos embora, né? Aí eu cheguei em casa de noite, e o pessoal, e daí, calouro, foi lá, e o coquetel? Eu falei, né, para não dar, eu falei, eu não fui, ninguém quis ir, então eu não fui. Aí entro lá no rádio e começa dizendo assim, atenção, desmentidos. O coquetel que estava sendo oferecido para os alunos da Faculdade de Ciências Médicas, na verdade, é para os alunos da Universidade Federal, da Faculdade de Medicina da Federal. Falei, mas como é que dá uma notícia tão errada? Aí o cara falava assim, não vá e não venha pela Penha, né? Falei, mas essa cidade só tem mentira, que diabo que é isso, né? E aí eu peguei e desliguei o rádio, sabe? Falei, só tem mentira nesse rádio. E o rádio continuou falando. E desligava, e aí todo mundo rindo, né? E aí eu falei, cara, quando eu olhei, o que eles fizeram? Colocaram um gravador e adaptaram o alto-falante do gravador no rádio. E você escutava no rádio, né? Aí demos muita risada, porque foi um trote inteligente, assim, né, legal, sem nenhuma violência, mas
Eu acho que é uma coisa bem interessante isso. Bom, eu estava dizendo daí da faculdade, um tempo muito interessante. Eu já tinha o diretório, né, acadêmico, era Diretório Acadêmico Vitor do Amaral. E o diretório acadêmico da Federal era o diretório acadêmico Nilo Cairo. E todo sábado, né, no DAVA, que a gente chamava DAVA, Diretório Acadêmico Vitor do Amaral, a gente tinha lá os chamados saraus dançantes. Na época era muito famoso o sarau dançante, que era no domingo, mas lá na engenharia, né? E a medicina, né, no Nilo Cairo e no DAVA era no sábado à noite. E aí eu fui diretor social do diretório do DAVA, daí fui diretor social, aliás, diretor de esportes também da faculdade de medicina. Quando eu era diretor social do DAVA, o programa Mário Vendramel, ele era gravado lá no setor lá do diretório, então sempre era muita festa e tal. E até um amigo nosso, o Silvio, que é cirurgião, o Silvio Ávila, que é cirurgião pediátrico, ele, Luiz Fernando Caio também, tinha um programa e eles foram cantar no programa. Eu me lembro que o programa era Não Entre Pelo Cano. Então era um programa de calouro e o Silvio foi cantar, né? E aí ele começou a cantar e quem desafinasse descia um cano, como se fosse uma grande manilha assim, né? E o cara só ficava com o pescoço para fora e o animador lá ficava ridicularizando. E aí o Silvio começou, quando ele viu que o cano lá estava descendo, ele foi se afastando, o cano ficou na frente e ele ficou lá para trás, foi embora e acabou não sendo mexido lá pelo cara lá, o dono do programa. Então o Silvio também cantava assim, como é que é? E a gente no auditório era muito, né? Olha, eu vou fazer amor um ninho, com amor, muito carinho. E aí tinha coreografia, uma coisa ridícula, mas muito, né, uma brincadeira muito legal. Então, durante a faculdade, né, de medicina, eu passei aqui os 6 anos, né, e daí me formei em 1974, e daí fui fazer residência médica. Aqui também, mais um fato que foi fundamental, indispensável na história, né, que marcou a minha vida. No 6º ano a gente faz 4 estágios, né? Um de clínica médica, um de clínica cirúrgica, um de pediatria, um de ginecologia e obstetrícia. E aí eu fui muito bem no estágio de clínica médica. E aí o professor responsável, né, pela clínica médica era o Dr. João Manuel Cardoso Martins, que me incentivou a fazer clínica médica. E aí existiam 2 vagas para residência de clínica médica. E eu tinha 2 colegas de turma que eles estavam durante muito tempo frequentando a clínica médica, porque eles decidiram fazer clínica médica bem antes que eu, né? O Castelo Branco e o Divonei, os meus colegas de turma. E aí, como eu fui bem no estágio, eu falei com o João Manuel que queria fazer, e aí o João Manuel decidiu, ao invés de ter 2 vagas, de ter 3 vagas. E aí eu consegui entrar. Então, essa decisão do João foi fundamental também para mudar a minha vida, como foi o professor Tiago, como foi aquela pessoa do cartório, agora o João Manuel, que me deu essa oportunidade. Então, isso foi indispensável, né, para eu poder ter feito a clínica médica. Agora,
o que precisava? O hospital só podia, a Santa Casa, né? Eu fui a primeira turma de residente de clínica médica da Santa Casa. E a Santa Casa só pagava 2 bolsas, né? E a bolsa da residência médica. Então, o outro professor de clínica médica é o Dr. Alberto Veiga, que tinha lojas Veiga em Paranaguá. E aí o Dr. Veiga pediu ao irmão dele, que era dono lá das lojas Veiga, se não poderia fazer uma bolsa de estudo para eu que fiz a residência médica. Aí os irmãos Veiga, né, das lojas Veiga de Paranaguá, me pagaram a bolsa, que na época era um salário mínimo, né? E isso também foi uma decisão, né? Hoje eu nunca esqueço de agradecer, nunca, em cada homenagem, eu tenho que reconhecer, né, o Dr. Veiga, o João Manuel primeiro que decidiu dar mais uma vaga. Depois o Dr. Veiga que conseguiu com os irmãos dele, né, o Renato, que era o dono, vamos dizer assim, né, o principal sócio lá dos irmãos Veiga, a minha bolsa de estudo. Então, a minha gratidão, Renato, né, eu sempre falo, aí a tua bolsa, veja a bobagem que você fez comigo de ter ajudado a me formar. Então, sempre é isso, veja como as pessoas, né, e a gente não pode deixar de ter essa gratidão. Isso que o Renato fez para mim, eu não esqueço nunca. Então, nos meus discursos, né, no Conselho de Medicina, na universidade, e agora aqui, eu tenho que agradecer. Esse é o exemplo. E até hoje, né, é um modelo que eu tenho feito no hospital, né, de incentivar, né, como assim, adote um residente, veja como é. Né, porque eu vivi essa experiência, então é isso que a gente tem que buscar, porque você vai formar, né, e você fica com o compromisso de ajudar a sociedade. Esse é um reconhecimento que a gente tem que ter. Então, aí eu fiz residência médica em clínica médica, né? Me lembro muito bem que o João Manuel foi dar um curso em Manaus, e aí eu fiquei ajudando, né? Ele era médico, coordenador do ambulatório do Bamerindos, né? E eu fui substituí-lo enquanto ele viajou por esse congresso. Aí o João Manuel me trouxe 2 livros-textos, porque eu fiquei aqui para ele, né, do Kidney, né, que era para que eu fizesse, então, nefrologia. Olha, Salim, nós precisamos de alguém aqui no hospital que faça nefrologia, né, e não temos ninguém. O João Manuel fazia, na época, reumatologia, o Divonei começou a fazer cardiologia, o Dr. Veiga fazia cardiologia, o Fernando Martins faz, né, hematologia. Então ele me deu os livros e me indicou, sugeriu, na verdade, a gente fazer para que eu fizesse nefrologia. Aí fui fazer nefrologia, né? Porque na época quem ia dar aula lá na Faculdade de Ciências Médicas era o Dr. Adir Molinari, que era, né, professor lá da Federal, e ele passava da aula lá na Faculdade de Ciências Médicas. Então o João, né, para ter alguém da casa, né, sendo professor de nefrologia, ele me indicou, sugeriu que eu fizesse. E aí eu fiz, né, isso já foi em 75, foi meu primeiro ano, né, de residência, a primeira turma de residência da Clínica Médica da Santa Casa. Aí em 76, né, eu concluí a residência médica em Clínica Médica. E aí em 77, veja, também uma outra gratidão que eu tenho, me lembro que eu estava caminhando na pracinha do Batel e encontrei ali naquela banca, né, não nessa banquinha do Batel para cima, era aquela no começo da Dr. Pedrosa,
o Dr. Miguel Riela entrando ali, eu parei e fui falar com ele, me apresentei se eu poderia, porque ele era nefrologista, tinha recém-chegado dos Estados Unidos, né? E tinha deixado de trabalhar no Hospital de Clínicas e foi trabalhar lá no Hospital Evangélico. E aí eu fui, né, falar com ele se eu poderia frequentar lá o serviço dele, e aí ele aceitou e comecei a trabalhar e nós viramos sócios e trabalhamos muitos anos juntos. Então, na Santa Casa também, né, na época, os professores mais antigos foram se aposentando e eu tive a oportunidade, em 1975, ser contratado como professor auxiliar de ensino da Faculdade de Ciências Médicas. Então eu fui contratado, né, em carteira como professor já em 1975. Então comecei a trabalhar com os alunos, né, ali na semiologia, né, para a gente ensinar a fazer o contato com o paciente, como é que se fazia o exame físico, né, nas enfermarias, ainda a clínica médica, a enfermaria Dom Alberto. Então a residência foi muito legal, uma coisa muito boa, uma gratidão ao João Manuel, né, o que eu sei de medicina. Eu tenho que agradecer o João que nos ensinou, que pegou na mão, que mostrou. Mais do que, né, mostrar o ensinamento, ele ensinou a ser um médico bom, não um bom médico. Ele ensinou o respeito ao doente, o compromisso ético, a necessidade de você estar junto, né? Depois aprendi, né, que nenhum sinal luminoso, nenhum sinal sonoro pode, né, substituir a presença do médico, né? Pode substituir o toque, pode substituir a presença. É mais isso, né? Porque medicina é ciência e é arte. A ciência é o compromisso científico, compromisso técnico, e a arte é de você saber lidar, de você se colocar no lugar do paciente, de você ouvir a família. Então, o João nos ensinou a ser um bom médico e um médico bom, porque ele ensinou a ciência e também ensinou a arte da medicina. Então, João, né, é uma tristeza, me emociono que você partiu, é tão recente, né, mas você marcou uma história de muitos médicos, né, um orgulho de você ter vivido aqui no Paraná, aqui em Curitiba, né, e ter ensinado milhares de médicos a ter esse compromisso, João. Certamente esse nome está marcado na história da medicina paranaense. Você que foi um autodidata, que além de ser um médico excelente, né, tem uma cultura, uma habilidade, né, que eu brinco que tem todo o conhecimento, né, que foi responsável pela revista Iátrico. Isso também é uma história interessante que eu vou contar aqui, que eu ainda acabei sendo presidente do Conselho de Medicina e um dia andando nos corredores ali no pátio da Santa Casa, eu disse: João, por que nós tínhamos um jornal do Conselho de Medicina? Eu falei: João, por que você não faz um encarte no jornal com uma coisa de cultura, com algumas coisas para a gente colocar no encarte do jornal? E aí o João achou a ideia interessante. Aí eu falei: João, eu posso te ajudar em alguma coisa? Aí contratamos, o conselho contratou Eloy Zanetti. E aí começamos a fazer, o João começou a fazer o encarte. E hoje, né, existe a revista Iátrico, que está aí, que é uma referência nacional, com artigos brilhantes. Eu não sei como o João conseguia, né,
ser um médico atualizado e também, né, se dedicar e fazer uma revista maravilhosa, né, que depois de um tempo o jornal foi reduzindo e a revista que passou a ser a referência. Então, isso também aconteceu, né? Eu acabei sendo professor em 75, daí fui trabalhar com o Dr. Miguel Riela e o João Louven, que eram os 3 sócios, e aí já eu fiz isso no Hospital Evangélico. Então, comecei a trabalhar lá, também dar aula na Faculdade de Medicina do Evangélico, passar a visita com os médicos, né, com um maior número de estudantes, e aí aprendi a fazer nefrologia. E me lembro, né, no Hospital Evangélico, no primeiro transplante de rim que nós fizemos em 1980. E o primeiro transplante, eu me lembro que veio até um médico de São Paulo que já tinha experiência em fazer o transplante, que era um dos médicos que trabalhava com o Dr. Zerbini, que veio para cá, né, para mostrar, para ter uma segurança maior, porque era o nosso primeiro transplante, aquilo tinha que dar certo. Eu me lembro que o Riela ficou cuidando do doente, né, até umas 10 horas da noite, e das 10 passei toda a madrugada ali medindo, né, não dormi um segundo, porque de hora em hora você tinha que medir quanto que ele estava fazendo de urina, porque se parasse de urinar era uma complicação grave. E eu me lembro que aquela noite, né, foi de muita dedicação, de controle ali daquela quantidade. E logo que transplanta, o paciente urina assim em torno de 1 litro por hora, né? E você tem que repor toda essa quantidade de soro também. Então você trabalha a noite inteira, você tinha que ficar ali do lado, não bastava deixar para uma técnica de enfermagem que não tinha essa vivência. Então, lembro até hoje desse primeiro, chamava Dorsicaron. E foi uma coisa interessante, deu certo, foi muito bem, né? E daí na hora da alta, né, o Dorsi me perguntou: Dr. Salim, mas vai ter algum problema comigo? Aí eu recebi o rim da minha irmã e tal. Eu falei assim: Dorsi, o único problema é que você só vai conseguir fazer xixi abaixado. E nós rimos muito. É verdade, doutor, era um homem muito simples, né? Daí não, Dorsi, não tem problema. Mas ele, esse primeiro foi um transplante que deu muito certo. Ele ficou uns 20 ou 25 anos com esse rim sem nenhum tipo de problema. Então, também ficou, né? Você vê que a gente lembra disso, né, com muita alegria de ter dado certo. Uma outra coisa interessante, né, que o Riela conseguiu introduzir aqui no Brasil foi um tipo de diálise que as pessoas poderiam fazer a diálise em casa, não precisava ficar no hospital para fazer, né? Então eu me lembro que era uma senhora, chamava Cristina Sanvido, ela foi insuficiência renal e a gente foi a primeira paciente que nós colocamos nessa diálise, que chamava diálise ambulatorial contínua, né, que era CAPD, que é a sigla em inglês. Mas ela fazia em casa, muito cuidadosa também, deu muito certo, passou a ser a referência nacional, foi assim, uma reportagem grande do Fantástico, né? Então a dona Cristina era sempre convidada para ser referência nos congressos, porque ela foi a primeira paciente no Brasil a fazer esse tipo de procedimento de diálise. Então eu daí fiz nefrologia e fui professor muitos anos da PUC, né? A partir de 77, então veja, era o meu 3º ano de formado. Um dia eu recebi um telefonema que eu tinha que ir lá no Hospital Cajuru. Eu falei: mas eu não trabalho aí no Hospital Cajuru. Aí que eu vim saber que a PUC, né, tinha comprado o Hospital Cajuru.
E daí os professores tinham que ir para lá, para poder dar aula lá. Teve lá algumas dificuldades, alguns professores não queriam ir, porque a grande maioria dos professores estavam na Santa Casa, como sempre tiveram. Então a PUC acabou adquirindo o Hospital Cajuru e queriam que os professores, alguns não foram, mas eu fui, né? Então fui um dos primeiros professores, né? O Diógenes, acho que nós dois. E aí eu sei o que é ser minoria, é estar com a camisa do Atlético no meio da Império Alviverde, porque nós dois éramos os professores e todos os médicos, todo o corpo clínico do Cajuru eram médicos que trabalhavam, então lá, né, trabalhavam no hospital, e eles começaram a imaginar que eles iam perder, que a PUC ia assumir, mandar todo mundo embora. Então nós dois, o Diógenes e eu, éramos a ameaça lá do hospital. Então, por isso que eu brinco que eu sei o que é ser minoria, né, de poder ir lá para o hospital. E todo aquele corpo clínico, o Diógenes e eu, que éramos os professores. Mas vivemos bem esse meu jeito de conciliar, fomos bem lá naquele período. Então, essa também, aí eu passei aí para o Hospital Cajuru, né, comecei a trabalhar lá, né, isso em 77, daí 78, 79, aí o que nós fizemos? Fomos transformando um hospital que era, na verdade, era um pronto-socorro que tinha na retaguarda um hospital. E a minha missão lá era transformar, né, um pronto-socorro em um hospital universitário. E era um desafio, porque era um pronto-socorro, era o local, era o único pronto-socorro da cidade, né, e você tinha que ir lá, né, e atender toda a população de Curitiba que se dirigia lá. Então sempre foi um grande aprendizado, né, para todos os médicos que se formaram aqui na faculdade, né, tanto de medicina da Federal, na Católica e depois, né, no próprio evangélico, depois que o Dr. Daniel Egg abriu o Hospital Evangélico. E então eu fui para lá e acho que 79, 80, nós levamos o estágio de clínica médica para o Hospital Cajuru. Também foi uma dificuldade, porque eles não queriam ir, né? Sabe, essas mudanças, sempre existe alguma resistência. E por esse trabalho, por essa aproximação, eu acabei sendo paraninfo, né, da turma de medicina. Eu fiquei um caipira que vivia ali com os alunos e tal, ser paraninfo da medicina. E a formação, né, a colação Guaíra. E aí, como era o paraninfo, tinha que fazer o discurso, né? E eu, inseguro para poder fazer o discurso, como é que, né? Eu sempre disse e ainda digo que você, quando tem oportunidade de falar, você tem que marcar aquilo ali, porque as pessoas que estão te ouvindo falam, pô, esse cara não é um bobo, né? Ele tem algum conteúdo, você tem que passar uma mensagem, você tem que emocionar as pessoas, você tem que dizer coisas que mexam, que façam essas pessoas refletirem, que façam mudar ou pensar de alguma outra forma. E aí eu fui paraninfo, o que eu ia falar, né? Aí fui atrás, ele chamava Ney, que era era do Bamerindos, né? Uma agência de publicidade que chamava o Moarama, que era do Bamerindos. Fui ainda, agora não me lembro, mas o Ney me lembro. Então fui lá e ele, eu fiz lá o discurso e o Ney me deu alguns slides que eu introduzia lá, né? Por exemplo, eu falava do meio ambiente, tinha lá uma foto de um índio, falava lá de guerra, falava de alguma agressão, e eu mostrava esses slides lá. Então eu fui fazendo o meu discurso e acho que pela primeira vez, né,
eu comecei a usar algum audiovisual numa colação de grau. E depois, agora, as formaturas virou uma produção quase de Hollywood, né? Porque é tanta coisa bonita mas eu me lembro que o Ney me dava lá os pequenos slides. E na colação de grau, eu me lembro que o Dr. João Manuel teve um problema lá na faculdade de medicina, que ele acabou tendo algumas dificuldades no sentido assim, que a direção lá das ciências médicas, na época o diretor, foi deselegante com o João. E eu me lembro que eu fiz uma homenagem para o João, né, que em gratidão, né, aquilo que foi feito com ele foi uma ingratidão com o João, foi uma coisa deselegante. Então, uma forma, né, até um protesto que eu fiz ali, para o João, e também de usar esses slides para poder dar uma muleta, um suporte para aquilo que eu estava falando. Me lembro que quem presidia a colação de grau foi o professor Oswaldo Arnes, né, que era na época o reitor, né, da PUC, pai, né, do Flávio Arnes, né, irmão, né, da doutora Zilda. Então, ainda hoje eu tenho, né, a gravação do discurso e também do encerramento que o professor Oswaldo Arnes fez naquela ocasião. Então, isso também é uma coisa que me marcou, né? Você está no Guaíra, né, aquele teatro maravilhoso com 1.500, 2.000 pessoas, e você falando, as pessoas te ouvindo, né? E você percebe quando você está conseguindo comunicar bem, as pessoas ficam te olhando e fazendo assim, né, com a cabeça, e aquilo te valoriza, te empolga. O duro é que quando você está falando e alguém está fazendo assim, te desmonta. Mas felizmente, né, e é uma festa, todo mundo, né, mesmo você falando coisas assim não tão significativas, né, naquele ambiente, a família orgulhosa por estar formando o filho, é muito fácil de você ser aprovado. Eu dizia que eu fui paraninfo, né, no Teatro Guaíra, e tive a oportunidade de voltar a ser paraninfo. E essa emoção também, ela foi reavivada, e eu já fiz uma evolução. Aqueles antigos slides já era um vídeo. E eu me lembro bem que foi no final do ano, em que a morte do Chico Mendes, e aí fiz uma gravação, utilizei a música de John Lennon, né, que ele dizia que, né, eu tenho um sonho, que a paz não acabou, do Imagine da música, dizendo da paz. Então isso também é uma coisa que emocionou muito. Eu tenho, né, a felicidade de ter trabalhado, né, na Universidade Católica de 75 a 2006, então passaram por mim mais de 1.000 médicos. Agora é preciso uma história rápida. Eu fui diretor do Cajuru com lindas histórias, depois saí do Cajuru, fui para o Hospital São Vicente, trabalhei lá 2 anos, e depois do Hospital São Vicente eu estou agora no Hospital Nossa Senhora das Graças. Já estou no Hospital Nossa Senhora das Graças de 2008, então já são 8 anos lá como diretor médico. Uma gratidão também a todas as irmãs, em especial a irmã Lourdes, que também foi. Agora todas as irmãs que estão lá, eu brinco com elas, me tolerando, né, e estou desenvolvendo esse trabalho que nos dá muito orgulho. Eu tive a oportunidade, o privilégio, o orgulho de ser presidente do Conselho Regional de Medicina. E quem passa no Conselho Regional de Medicina, você passa a ser um médico melhor, um médico mais cuidadoso, não só como médico, mas como homem. Você passa a ser um homem bom, um homem mais responsável. E essa responsabilidade vem lá de baixo, vem lá da família, vem lá, como eu contei, dos meus avós, Salim e Maria, Luiz e Emília, né, dos meus pais, né, o João Moreira, que
carinhosamente na cidade era conhecido como Seuzinho, né? Eu aprendi muito isso com ele, de ajudar todas as pessoas. A minha mãe Mafalda, que está aí conosco, que dá uma satisfação, né? Um agradecimento às minhas irmãs, a Lucy e a Alicia, né? E eu tenho a alegria de poder estar com a minha esposa, que foi, como eu já disse aqui para vocês, a primeira namorada e continua. Hoje eu brinco que ela está me tolerando, né? Então é uma paixão muito forte. E com a Rosa eu tive 3 filhos maravilhosos, né? O Luiz Gustavo, que todo mundo conhece por Badu, a Maria Fernanda e a Luciana. A Luciana nos deu o primeiro neto, que é o João Vitor. O Badu, né? O Luiz Gustavo, deu a Maria Luísa e a Juju, né? A Ana Júlia. E a Fernanda agora, né, certamente vai nos encerrar aí com mais um neto maravilhoso, uma neta. Então é um orgulho muito grande de ter uma família unida. Outro dia descendo a escada de um restaurante, eu ouvi uma pessoa, poxa, que família bonita, né? Contei isso em casa, que foi muito alegre. E isso é uma coisa muito, né, forte nessa família unida, que a gente pode então dizer que agregou essa família, né, a Maria Teresa, né, da Fernanda, agora o Rafael, a Luciana, que se separou, mas está aí conosco, muito feliz, e esses netos maravilhosos que sempre trazem uma alegria, as tiradas da Juju, as brincadeiras com a Maria Luísa, e o João, que eu nunca esqueço uma coisa que ele disse numa noite de lua cheia. Eu mostrei a lua para ele, e depois no outro dia ele viu a lua minguante e falou, vô, caiu, né? Ele imaginando que a lua tinha caído, um pedaço da lua tinha caído. Então é uma alegria, né, que você possa ter. Depois dessa vida toda que eu preciso, né, dizer aqui todas as alegrias que essas noras, todos os esposos das minhas filhas e também, né, as noras e essa alegria toda. Uma coisa que a gente não pode esquecer que eu preciso ter de novo uma gratidão aos meus tios, que eram sócios do meu pai e eles que me ajudaram a formar. Então todos eles, né, em especial que eram mais próximos do meu pai, meu tio Neno, meu tio Pedro, né, que vivem aí, de todos os outros irmãos, a Irani, a Yuka, o Rubens, né, quem mais, Said, que foi o filho mais velho, eu acho que eu disse todos. Então, uma coisa interessante que começou a acontecer, eu cheguei aqui em Curitiba, o meu filho foi crescendo nas escolas, né, com muitos amigos, e aqui ele se tornou atleticano. Foi uma história interessante, porque normalmente é o pai que indica ou faz com que, torce para que ele tenha o time do pai, o time da família. E foi ao contrário, foi o Gustavo que, pelo fato de ficar atleticano, que me deixou atleticano. Então, a partir daí, tem uma história de relação com o Atlético. Eu acabei sendo convidado pelo presidente, na época, Mário Celso Petralha, para fazer parte, né, do departamento médico do Atlético. Então, numa primeira vez que estive lá, eu era o responsável pelo departamento médico. E em seguida, daí acabei saindo, entrou outros médicos lá, e teve na última eleição que o Mário entrou, que disputou lá com um grupo lá do Malucelli, ele me convidou, né, para fazer parte, e a indicação foi do Nilo Biazetto, porque os nossos filhos, né, o Gustavo e o Rafael estudavam juntos, a gente era muito amigo, sabiam que eu era atleticano, torcia muito, eu percebi que era atleticano, um dia, um jogo, né,
um Atletiba, foi um pênalti para o Atlético, que era uma coisa rara, né, contra o Curitiba a gente ter pênalti. E eu comecei a ter uma taquicardia, né? E aí o que eu aprendi, que eu percebi que eu era atleticano. Então, aí ele me convidou e eu fui, né? Precisava, o Nilo tinha o direito de indicar o primeiro vice-presidente. Falei, Nilo, você está maluco? Como é que você é o primeiro vice-presidente? Não sei nada disso. Eu só posso ajudar lá no departamento médico, né? Mas daí eu fui lá no escritório, junto com o Nilo, no escritório do Petralha, e ele me mostrou o projeto da Arena, da reformulação. Eu falei, estou dentro, pronto, eu aceito ser o vice-presidente, porque eu não me sentia capaz, não me sentia preparado para ser o presidente do Atlético, o vice-presidente do Atlético na época, né? E aí fui o vice-presidente, foi toda aquela construção da Arena, que só saiu por conta da persistência do Petralha e contra todo mundo. Isso tem que ser enfatizado aqui. Foi muitas dificuldades. E só saiu, e Curitiba teve a oportunidade de ter a disputa da Copa aqui, por persistência do Mário, por persistência até do arquiteto Carlos Arcos, né, que ficou lá no Atlético trabalhando, fazendo todos os projetos arquitetônicos. E aí, essa história todos conhecem, mas se não tem a capacidade, o Mário Petralha mudou para o prédio do lado ali da Arena e passava lá o dia inteiro e à noite, e a gente percebia todas as dificuldades, os atrasos no repasse. Então foi um sofrimento, né, que só ele mesmo teve a capacidade de assumir, né, essa responsabilidade, e hoje está aí o estádio mais maravilhoso do Brasil, com teto retrátil, e a capacidade da gente crescer vai ser muito maior. E depois eu passei lá os 4 anos, né, com o Mário Celso, e ele aí me indicou para ser presidente. Falei, Mário, isso eu não tenho tempo, eu sou médico, preciso trabalhar. Não, o Atlético está profissionalizado, você consegue, nós precisamos. E aí é uma paixão, você está num grupo, né, que as pessoas dizem que você pode contribuir, que você pode colaborar, aquele jeito mais rigoroso do Mário, mas um coração que eu nunca vi, o que ele ajuda de uma forma anônima, como eu disse, né? Ele me convenceu que eu deveria ser o presidente. E aí eu, para ajudar, para participar e ter um estilo diferente do que o Mário tem, né? Ele daquele jeito, eu sou conciliador, de falar com as pessoas, de acolher as pessoas, que a minha profissão é assim, eu aprendi a ser assim, eu aprendi a falar, eu aprendi a se comunicar, eu acolho as pessoas, eu quero ajudar, porque eu fiz isso a vida inteira. E nós estávamos num momento que não falava com a imprensa, que era uma coisa mais restritiva, porque o Mário sofreu muito. Eu vejo agora, né, as distorções que às vezes aparecem. Então, a nossa proposta, pelo jeito de eu ser, abrimos a comunicação com a imprensa, abrimos o compromisso de falar mais com os sócios, né, porque chegou o momento também de você falar, de você ser mais aberto. E foi aí que eu me tornei, né, presidente. Foi uma disputa muito, assim, rigorosa, muito próxima, que a gente venceu. O importante é vencer. E eu me tornei presidente do Atlético. Isso é uma honraria, isso é uma situação que eles dizem para mim, né, que eu passo a ser uma das pessoas mais importantes do Paraná, porque eu sou presidente do Clube Atlético Paranaense. Eu não sou o Salinho, o caipira que veio lá do interior e hoje sou presidente do Atlético. Isso é uma honraria, é um rito de você, mas sou eu, e eles se admiram. Outro dia eu fui num programa de televisão, o sujeito falou, você não veio com segurança, você tá... Eu falei, mas que é isso? Né? Então, mas é a grandeza que às vezes eu começo a acreditar. Eu até brinco, ligo para minha mãe e falo, mãe, a senhora foi muito homenageada, mas o que aconteceu, meu filho? Eu falei, não, eu fui no jogo de futebol. Aí ela compreende o porquê que ela foi homenageada. Aí fui presidente do Atlético, tive a felicidade, mas é isso que acontece.
O Petralha construiu isso tudo. E agora está sendo a colheita dos frutos. Olha, esse homem sofreu, porque se ele fizesse o que os outros clubes fizeram, que era investir em jogador, era comprar, fazer essa maluquice, nós estávamos quebrados. Mas ele manteve, não arredou o pé daquilo lá. Fez o CT, fez o estádio, hoje a melhor infraestrutura. Então agora nós estamos começando. Então, nesse primeiro semestre, fomos campeões, né, do Paraná no meu primeiro ano. E fomos vice da Primeira Liga, agora nós estamos muito bem no campeonato nacional. Acabamos aí de classificar ontem à noite num jogo difícil, né? Quando eu digo ontem à noite, foi dia 27/7/2016. Então nós estamos indo muito bem, mas o que eu quero dizer é que daqui para frente nós vamos ser cada vez melhores, porque nós vamos ter mais recursos, de ter mais jogadores talentosos, de ter mais representatividade. Hoje o Atlético é reconhecido muito mais fora do que aqui no Paraná. Aqui sempre a grama do vizinho é mais viçosa, nós temos que acabar com isso. É importante que todos estejam unidos. É isso que nós precisamos, uma revolução, um reconhecimento do Paraná. Esse estado, que é a terceira ou quarta força econômica desse país, tem que ser a segunda ou a primeira, os primeiros também no futebol. É isso que nós temos que ter. É esse o nosso compromisso. É esse a importância que nós temos que ter para esse estado do Paraná. Eu sou adotado por Curitiba e sou adotado pelo Paraná. O meu reconhecimento a esse estado que me acolheu. E aqui eu fiz a minha família. Hoje eu sou muito mais paranaense do que, sem a minha cidade nunca eu vou esquecer. Mas Curitiba faz parte do meu coração, faz parte da minha vida. É aqui que eu convivo com minhas filhas, com meus netos, com a minha esposa, com os meus amigos, que eu acabei também não citando, meu amigo Capitão, meu amigo Jorge. O Capitão é o Mário Rebolho, o Jorge, as esposas, o Roberto. Gente, agora as pessoas que moravam ali comigo. Então, essa é a gratidão, é isso que eu quero reconhecer, de estar aqui em Curitiba, de viver nessa cidade maravilhosa, que é referência. Então, nós temos que ter o orgulho de poder conviver aqui nessa cidade, nesse estado. Então, tenho mais aí 4 anos, 3 anos e meio, para a gente poder concluir essa gestão, e eu tenho a segurança que sempre nós vamos estar disputando os melhores locais, Sempre nós vamos ter que estar disputando os melhores lugares. É isso que nós precisamos em cada campeonato, essa disputa. Por que eu quero isso? Eu quero isso para que os meus netos, o João Vitor, para que a Maria Luísa, para que a Ana Júlia e que para os próximos que virão, que eles tenham, daí a minha família, então, as minhas filhas Fernanda, a Luciana, o Gustavo, a Maria Tereza, o Rafael, que eles tenham a alegria e o orgulho, de participarem de toda essa história. Então, para que eles possam, então, ter uma referência. Eu vou fazer aqui uma brincadeira e uma provocação. O Curitiba, que durante muito tempo sempre esteve na nossa frente e nós sofremos muito. Eu brinco lá no hospital, na maternidade, quando eu vou visitar, digo assim, ele tem que ser atleticano, porque daqui para frente nós vamos sempre estar na frente. Curitiba não vai nos alcançar mais. Fica isso como uma brincadeira, uma provocação de uma coisa sadia. É isso que nós buscamos, sem a violência, que as famílias possam voltar aos estádios, que o estádio possa ser um local de entretenimento, de alegria, de confraternização. E que o Atlético, nesse caminho, nesse rumo que nós estamos indo, certamente não é nenhuma maluquice da gente ser campeão do mundo um dia. Por que não? Porque o trabalho que está sendo realizado pela profissionalização, compromisso que está sendo planejado, nós vamos ser. Então,
podem estar certos, né? O jogo, ganhar ou perder faz parte, mas nós estamos no caminho certo. Hoje a gente é referência, é um orgulho de você ser atleticano. E eu tenho a alegria de poder, né, estar entrando para a história, né, desse estado como presidente do Atlético. Eu não imaginava a grandeza que isso dá. Mas a grandeza também reflete na humildade que a gente tem, na solidariedade que você tem que ter, no respeito que você tem que ter para o próximo. É isso que a gente espera, de fazer desse clube, né, que o futebol possa ser um modelo de confraternização, um modelo de desenvolvimento social. É isso que eu espero, e assim eu termino aqui com agradecimento a toda a minha família, né, em especial ao Atlético, porque a vida é um jogo e nós temos que jogar bem.